ajuda, moça! Aqui! Ai, moça! Por favor! Fica calmo, eu vou chamar a emergência, tá bom? Ele falou que ele tá com dor no peito, uma dor que se estende até o braço. Olá pessoal, meu nome é André Feldman, eu sou médico cardiologista, trabalho no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e na Rede D'Or, e hoje nós vamos mostrar para vocês como que é um atendimento prático de um paciente com infarto agudo do miocárdio. Só para a gente lembrar, o grande objetivo é a gente detalhar para vocês aí como que acontece a coisa do ponto de vista bem real no pronto-socorro, dia a dia, voltado para a prática do médico que vai atender esses pacientes. O grande objetivo é realmente trazer a atualização sobre o tema, já que hoje a gente sabe que é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, correspondendo hoje a aproximadamente 300 a 350 mil pacientes por ano. Junto com o AVC, realmente é uma grande preocupação. Por isso que nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre isso. Seu Roberto, eu sou Viviane, eu sou enfermeira e vou ajudar o senhor, tá bom? Inicialmente, pessoal, a gente tem que lembrar como que é a abordagem primordial inicial do paciente. Quando ele chega numa sala de emergência, por exemplo, muitas vezes o paciente pode ser abordado inicialmente pela equipe de enfermagem. A enfermagem realiza toda a anamnese do paciente, monitoriza o paciente e realiza o eletrocardiograma em até 10 minutos. O senhor usa qual medicamento em casa? A gente sempre lembra que quem se move ganha móvel, o paciente não está parado, tá? Então a enfermagem vai começando a conversar com o paciente, ver qual que é a queixa desse paciente e fazendo move. O que é o move? Monitorização, então pode colocar o paciente no monitor, o de oximetria, ver a saturação do paciente, e se tiver com saturação abaixo de 90%, colocar um fluxo, um catéterzinho de oxigênio, é possível, a enfermagem pode fazer isso. Pegar um acesso venoso do paciente e, eventualmente, se a queixa é dor torácica, pedir até um eletrocardiograma, porque aí já vai adiantando a realização do mesmo, já que a gente tem um objetivo de porta eletro no máximo até 10 minutos. Olá, tudo bem? Tudo bom, Viviane? Tudo bem, o que está acontecendo? Aqui eu sou Roberto, 63 anos, ele veio pelo serviço de remoção. Quando o médico chega na cena, quando ele chega no pronto-socorro, o que acontece? A enfermagem já pode passar para o médico as informações colhidas. Ó, doutor, esse paciente me falou que é hipertenso, que é diabético, que usa tal e tal remédio, que está com uma dor assim, assado, né? E o médico vai investigar um pouquinho melhor essa história. Perguntar os fatores de risco que não foram perguntados ou ampliar a preocupação voltada para os fatores de risco. Quais são eles? Hipertensão, dislipidemia, tabagismo, obesidade, diabetes, sedentarismo, e olhar para a dor do paciente, se essa for a queixa. O paciente que vem com uma suspeita de síndrome coronária aguda geralmente se apresenta com dor torácica. A dor torácica do tipo isquêmica geralmente se apresenta com uma dor pré-cordial que pode irradiar para ambos os membros superiores ou membro superior esquerdo, eventualmente a mandíbula, vir acompanhado de náusea, vômito ou sudorese, não necessariamente tudo isso ao mesmo tempo que eu estou falando, um ou outro desses fatores, né? Eventualmente desencadeada por esforços. Essa dor que eu estou falando aqui, ela é bem clássica, é aquela dor de livro, né? Existe uma outra apresentação que também é bem comum, que é a dor epigástrica, que é a boca do estômago em queimação. 30% dos pacientes com síndrome coronária aguda podem ter essa apresentação de dor epigástrica em queimação, então fique atento para isso. E o exame físico, que é importante. O exame físico, atentar para alguns pontos, o exame físico é direcionado. Então, veja, presença ou não de estase jugular, ausculta respiratória, ausculta cardíaca, presença de estertor, presença de bulhas acessórias, são sinais de gravidade que denotam maior atenção para o paciente, eventualmente que possa estar evoluindo com choque cardiogênico, né? E, fundamental, palpação de pulso em membros superiores e membro inferior. O importante diagnóstico diferencial a ser feito é com relação à dissecção aguda de aorta. Então a palpação de pulso realmente vai ajudar muito a gente diferenciar uma situação da outra. E a análise do eletro vai ser uma parte
primordial para a gente definir essa hipótese de síndrome coronária aguda e diferenciar os tipos diferentes de síndrome coronária aguda. Você fez o eletro dele? Já rodei o eletro pelo sistema, doutor. O eletrocardiograma é uma parte super importante desse processo. Só para a gente lembrar, vamos ver um pouquinho do eletrocardiograma normal. Tá? No traçado normal, a gente tem a onda P, né, o complexo QRS e a onda T. O intervalo entre o complexo QRS e o início da onda T a gente chama de segmento ST. O segmento ST e a onda T são os pontos onde a gente vai olhar para suspeitar de um infarto ou de uma síndrome coronária aguda. O paciente que chega com dor torácica geralmente altera ou pode alterar esses pontos. Então, o que pode acontecer num eletrocardiograma desses pacientes? Inversão de onda T, por exemplo, infradesnivelamento do segmento ST ou, eventualmente, supradesnivelamento do segmento ST. Todas essas três alterações são alterações que sugerem isquemia miocárdica e vão, eventualmente, corroborar com a hipótese de síndrome coronária aguda. O fato é que o eletro divide a síndrome coronária aguda em dois tipos. O tipo 1, que a gente chama de síndrome coronária aguda sem supra, tá? Na síndrome coronária aguda sem supra, o eletrocardiograma pode vir não diagnóstico, que a gente fala às vezes normal, mas não é bem normal, tá? A gente prefere o termo não diagnóstico quando não tem nenhuma alteração isquêmica, mas a história é sugestiva, ou inversão de onda T, ou infradesnivelamento do segmento ST. Não tem supra, a gente chama de síndrome coronária aguda sem supra. Por outro lado, quando o eletrocardiograma mostra o supradesnivelamento do segmento ST, a gente vai caracterizar esse paciente como síndrome coronária aguda com supra. E a pergunta que o pessoal às vezes faz pra gente, eu preciso saber a parede que está sendo acometida? Só tem um lugar que é importante a gente lembrar, que a gente saber. Se o supra for em D2, D3 ou AVF, nessa região, que é a parede inferior do coração, o que é importante? A gente fazer um eletrocardiograma das derivações precordiais direitas. Como que é feito isso? Tá? Normalmente a gente faz o eletrocardiograma tradicional, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nessa situação, além do eletrocardiograma normal, a gente faz o eletrocardiograma de derivações precordiais direitas. As mesmas derivações voltadas para o lado direito. V1, V2, V3, V4, V5, V6. E V3 e V4 estão bem em cima do ventrículo direito. A gente chama de V3R e V4R. R de right, o direito do inglês. A presença de supra em V3 ou V4 me caracteriza um infarto de ventrículo direito. Essa é a única parede que a gente tem que lembrar para não deixar de fazer um diagnóstico de infarto de ventrículo direito. Bom, Sr. Roberto, a gente tem uma alteraçãozinha no eletro, tá? O que eu estou vendo é um supradesnivelamento do segmento ST na parede anterior. O que o eletro está mostrando e essa história do senhor está dizendo para a gente que pode estar tendo um infarto, tá? Mas fica tranquilo, a gente vai cuidar, as coisas vão se ajeitar, tá bom? Me diz uma coisa, o senhor tem alergia a alguma medicação? Não. Eu lembro que o senhor já tomou, parece que tomou na ambulância já aspirina. Independente de síndrome coronária aguda com supra ou sem supra, a gente vai falar dos pontos em comum dessas duas entidades. Então, muitas vezes o pessoal lembra ou fala daquele acrônimo, o MONABCH, M de morfina, O de oxigênio, N de nitrato, A de AS, B de beta-bloqueador, C, clopidogrel e H, heparina. Mas o MONABCH é um ótimo checklist. A gente não deve ir por essa sequência ou começar necessariamente nessa ordem. Talvez um dos pontos mais importantes ou principais, sem dúvida, é o ácido acetil salicílico, o AS. A aspirina. No caso do nosso paciente aqui, ele foi feito no pré-hospitalar, então o paciente já recebeu a dose de ataque de aspirina. Às vezes o pessoal pergunta, vale a pena dar aspirina revestida? E a resposta é não. É a aspirina infantil comum porque ela tem absorção mais rápida. Então, primeiro ponto, aspirina. Por que aspirina? Porque é o antiagregante plaquetário. Mas não só ela isolada, a gente dá 2 antiagregantes plaquetários. E o segundo antiagregante plaquetário, bem utilizado, bem comum, é o clopidogrel. E um terceiro ponto que é importante, se a gente lembrar, paciente com síndrome coronária aguda, ele tem um
trombo em cima da placa. O trombo é formado por plaqueta e coágulo. Então o tratamento vai ser antiplaquetários, eu falei da aspirina e do clopidogrel, e agora um anticoagulante. Então entra quem? A heparina. E o resto? O pessoal pergunta, e a morfina? E o nitrato? Como que a gente vai usar esses fármacos? Então, paciente que está com muita dor e não tem contraindicação para o nitrato, né? Qual seria a contraindicação para o nitrato? Infarto de ventrículo direito, uso de medicação para disfunção erétil ou pressão arterial sistólica abaixo de 90, não tem contraindicação, a gente pode fazer nitrato via oral, endovenoso, vai da opção do médico, não tem diferença do ponto de vista prático nenhum. Posso lançar mão de morfina, caso a dor ainda seja uma dor bem forte ou o paciente esteja extremamente ansioso. Tá? E aí a gente vai estar tratando tanto a síndrome coronária aguda com supra quanto sem supra. Porém, quando a gente tiver uma síndrome coronária aguda com supra, o que significa? A presença do supra me significa uma oclusão total da artéria coronária. Nessa situação, somente a S-clopidogrel e heparina não são suficientes. Na síndrome coronária aguda sem supra, tá ok. Agora, na síndrome coronária aguda com supra, eu tenho que ir além. E aí entra a importância da terapia de reperfusão, que a gente vai falar daqui a pouquinho com vocês. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, para me confirmar, tá bom? Para ver se a gente pode administrar um fármaco, para ver se melhora esse quadro, tá bom? No caso de uma síndrome coronária aguda com supra, que é justamente o caso do nosso paciente, é importante a gente lembrar da importância da terapia de reperfusão. Do ponto de vista prático, existem duas possibilidades a serem seguidas, né? Uma delas é a intervenção coronária percutânea, ou angioplastia primária. Quando que ela deve ser realizada? Ela deve ser realizada quando a gente tiver a possibilidade de fazer o procedimento em, no máximo, 120 minutos. Isso pode ser conseguido de uma forma mais pragmática quando eu tiver um hospital que tem serviço de hemodinâmica. Então, no cenário onde eu não tenho a hemodinâmica disponível, que aliás é a grande maioria dos locais do atendimento no Brasil, certamente o papel do fibrinolítico é primordial. O que eu estou pensando, Vi? A gente tem um supra, não tem possibilidade de fazer intervenção coronária percutânea em até 120 minutos, tá? É importante a gente fazer a reperfusão. Numa síndrome coronária aguda com supra, onde a gente tem que fazer a terapia de reperfusão e a intervenção coronária percutânea não vai ser feita em até 120 minutos, o fibrinolítico vai ser usado. Mas temos que observar antes as contraindicações. O senhor já teve derrame alguma vez? Não. Não? Então tá bom. Já tem história de tumor na cabeça? Não. Sangramento? Algum sangramento? Não. Me diz uma coisa, cirurgia recente, alguma cirurgia recente de grande porte, trauma, bateu a cabeça? Não. Então tá já, também dissecção não parece ser, então a gente não tem nenhuma contraindicação, acho que fica tranquilo para a gente poder fazer o fibrinolítico. Um ponto fundamental para a gente não esquecer é realmente a precocidade da administração do fibrinolítico. Lembrem-se dos 20 minutos que salvam vidas. 10 minutos até a realização do eletro e 10 minutos para preparação e infusão do fibrinolítico. Ser precoce, ser rápido e identificar a situação da síndrome coronária aguda é fundamental para a gente salvar vidas. O pessoal sempre tem uma preocupação com relação à arritmia de reperfusão ou intercorrências relacionadas à fibrinólise. A principal arritmia de reperfusão que a gente encontra é a extrasístole e ela é extremamente benigna, não demanda nenhum tipo de intervenção ou antiarrítmico, então a gente fica super tranquilo, sendo que a ocorrência desse tipo de eventualidade é muito baixa. O medo é não fazer o fibrinolítico, porque esse sim incorre num risco de arritmia grave, que seria a fibrilação ventricular. Uma outra preocupação que a gente tem é com relação ao sangramento, mas eu trago um dado para vocês que vai deixar vocês bem tranquilos. A incidência de hemorragia intracraniana, que é o sangramento que mais pode preocupar a gente após a administração de fibrinolítico, é muito baixa, em torno de 0,6% a 0,8%, ou seja, muito infrequente. Se a gente pesar
O risco do paciente permanecer isquêmico e cursar com uma arritmia, uma fibrilação ventricular, que é bem mais alto, versus o risco de um sangramento preocupante, que é 0,6%, 0,8%, na balança, pesando risco-benefício, ninguém tem dúvida que deve ser feita a administração do fibrinolítico. Joia, hein, seu Roberto? Beleza, seu novo eletro agora tá normal, tá? Aquela alteração que a gente via já não aparece mais, então a dor melhorou, o eletro normalizou, a gente tem os critérios de reperfusão aí bem confirmados, a gente conseguiu tratar bem aí o infarto do senhor, tá bom? As coisas estão bem mais tranquilas agora. Você colheu um marcador de necrose, Vivi? Coletei. Então tá joia. Tem o resultado? Em 10 minutos. Então tá bom, mas também não me estresse porque a gente não deve aguardar o resultado dos marcadores para fazer o tratamento, né? O marcador vem depois, o diagnóstico já fizemos com o elétrico a história, então o marcador vem só para trazer algum valor prognóstico. Quando tiver o marcador, você me avisa. Ok. O que a gente vai pedir agora para ele é uma vaga na UTI, tá? Lá eu passo para eles para continuar a terapia adjuvante, com estatina, inibidor de ECA, beta-bloqueador, né? E a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um pedido de um cateterismo para o senhor, tá? O cateterismo é um exame que vai olhar dentro da artéria do coração, não é agora, não tem emergência nenhuma de sair correndo, a gente conseguiu controlar o infarto com as medicações, tá bom? Fica tranquilo. Provavelmente amanhã, em 24 horas, a gente faz o exame, tá bom? Vou fazer o pedido e amanhã a gente faz o exame, tá joia? O estudo STREAM comparou intervenção coronária percutânea primária versus administração de fibrinolítico seguida de cineangiocoronariografia. A comparação entre essas duas situações mostrou equivalência completa de resultados no que tange a morte, reinfarto, choque cardiogênico. Ou seja, fazer fibrinolítico depois de 24, 36 horas, fazer um cateterismo teve o mesmo resultado do que a intervenção coronária percutânea. Essa é a terapia fármaco-invasiva validada pelo estudo STREAM e presente em todas as diretrizes atuais brasileiras, europeia e americana. A mensagem final que a gente quer passar para vocês aqui é a grande importância do diagnóstico precoce, monitorização, investigação na anamnese, exame físico, faz diagnóstico de síndrome coronária aguda com ou sem supra, AS, clopidogrel, heparina para todos os pacientes, salvo contraindicações. Na presença de supra, optar pela terapia de reperfusão mais adequada, até 120 minutos de intervenção coronária percutânea, ou, se não for possível, administração de fibrinolíticos. Assim, com certeza, a gente vai estar prestando um atendimento super adequado e é responsabilidade de todos, nós, vocês, de fazer esse atendimento e salvar vidas. Não se esqueçam, o que a gente falou aqui é a principal ferramenta que todos nós temos para salvar a vida desses pacientes e fazer a diferença na nossa prática médica do dia a dia.